Olá pessoal, tudo bem? No tópico de hoje a gente vai continuar falando sobre transformada de Laplace. Nas últimas aulas a gente viu a definição, né, e a transformada de algumas funções básicas aí que a gente vai encontrar, né, essas a que a gente fez pela definição da transformada e outras tantas, né, que a gente vai encontrar na análise de circuitos. Então um grande, uma grande ferramenta, né, e um grande companheiro que vai ser na utilização da transformada de Laplace para análise de circuitos são as tabelas que a gente vai precisar utilizar de pares de transformada de Laplace, né? Isso a gente não vai fazer, obviamente, a definição ou encontrar, né, a definição de todas as funções aí a transformada de Laplace, isso já tem tabelado, né? Então, nem a necessidade também de decorar, obviamente, os pares transformados, né? Alguns mais comuns a gente vai acabar, pelo uso e pela prática, as memorizando, né? Ou pelo uso sim repetido. Mas as tabelas vão ser de grande auxílio para a gente poder consultar qual que é a transformada de uma certa função, né, do domínio do tempo para o domínio da frequência. E também essas tabelas de pares transformadas a gente pode utilizar para fazer a transformada inversa, ou seja, a gente procura qual que é a função no domínio de S, né, que tem uma função que tem, enfim, a cara, né, da função que a gente está enfrentando no problema, no exercício, e aí procura então qual que é o par dessa função no domínio do S, qual que é o par dela no domínio do tempo. E aí a gente tem então a transformada inversa, né, da nossa função desejada, né? Lembrando então que a gente está usando a notação, né, seja uma função f de t no domínio do tempo aqui, a função qualquer f de t, a transformada f de t, né, ela é igual à transformada inversa de uma f de s, ou, né, vamos dizer que f de s, primeiro, é a função sempre maiúscula, a gente vai utilizar a notação para a função no domínio da frequência s, então f de s é a transformada de Laplace da função f de t. E para obter a função f de t novamente no domínio do tempo, a gente aplica então a transformada inversa, né, que é pela notação aqui esse L estilizado na menos 1, a gente tem a transformada inversa. Então a transformada inversa da função f de s, a gente tem de volta a função f de t no domínio do tempo, né? E a gente está aplicando aqui, estamos utilizando a definição da transformada de Laplace unilateral, ou seja, a transformada de Laplace aplicada do instante zero até mais infinito, né? Então isso é bem importante a gente lembrar, porque as tabelas que a gente vai utilizar sempre são dos pares transformados da unilateral, né? Ou seja, a função f de t que a gente encontra para o circuito, seja a tensão v de t ou a corrente I de t, ela é sempre válida, mas a gente tem que deixar muito claro que essa função ela é válida apenas para t maior do que zero, certo? Ou seja, nos instantes de tempo menores do que zero, ou seja, antes do nosso instante zero para análise do circuito, né, aquela função ela não representa, ou ela não é válida, a gente não tem a resposta do circuito antes do comportamento do circuito antes de t igual a zero, né? Então a transformada de Laplace nos dá sempre a função válida para a partir do instante t igual a zero, né? Isso a gente pode representar lá, deixando explícito na resposta nossa, achamos a função v de t no circuito lá é 5 exponencial de menos 6t, certo? Válida para t maior do que zero. Ou outra forma de representar isso, né, que também utilizando a definição a gente fez, é fazendo que, ou deixando claro que v de t é, por exemplo, 5 exponencial de... não lembro se eu tinha usado o coeficiente de menos 6, mas vamos dizer que seja menos 6t vezes a função de grau unitário, vezes o de t, né? Então, a de grau unitário, o de t, ela me garante que, ou ela
significa também, né, dizer que a gente está considerando essa função aqui, ó, ela é válida só para quando o degrau unitário vale 1, ou seja, para t maior que zero. Em t menor do que zero, a degrau unitário vale zero, então a nossa função aqui v de t, esse aqui, né, não tem significado para instantes menores do que zero, né? Então, só relembrando aí a notação que é importante a gente deixar claro na expressão da função que a gente achar no tempo que ela é válida para t maior do que zero, né? E aí eu desenhei aqui, eu fiz uma tabela dos principais pares, né? A gente vai acabar usando em problemas aí outros pares que não estão aqui, e eu vou deixar no anexo à aula, o material de aula, uma recomendação de tabela, vocês podem achar diversas outras aí, ou em anexos, apêndices de livro, ou em várias outras, simplesmente pesquisando aí vocês vão achar várias tabelas, né? Às vezes é bom ter umas tabelas compactas, impressas aí para vocês terem sempre à mão quando for fazer exercício, né? Então, as tabelas de pares transformados vão ser bastante úteis para a gente, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, algumas funções que a gente fez, a função delta, né, ou a função impulso, dt, né, o transformada dela para o domínio de S é igual a 1. A função degrau unitário, né, u dt, ela tem a função no domínio do tempo, é 1 sobre S. Interessante observar que aqui a gente está nessa notação, né, todas as funções elas estão multiplicadas pela degrau unitário, né, as de seno também, todas multiplicadas pelo degrau unitário, ok? Então, essa degrau unitário aqui, ó, lembra, ela é a função 1, f de t igual a 1 vezes a degrau unitário. Então, vocês vão achar algumas tabelas, né, em diferentes tabelas aí que a função f de t ela não está multiplicada, assim como eu estou utilizando aqui nessa notação, pela degrau unitário, né? Então, vocês vão achar só a tabela lá, por exemplo, f de t igual a 1, f de t igual a t, f de t igual a exponencial na menos alfa de t, certo? E daí tem a transformada 1 sobre s mais alfa, por exemplo, né? A transformada de f de t igual a 1 é 1 sobre s. Mas aí você tem que deixar, essa notação ela não está errada, mas tem que deixar claro que essa f de t é válida somente para t maior do que zero, que é exatamente o que a degrau unitário representa, né? A degrau unitário representa que para t maior do que zero, a função f de t vale 1, né? Então, vale relembrar, reforçar aí essa diferença, porque vocês vão achar, se vocês pesquisarem em várias fontes aí diferentes, né? Vocês vão achar as tabelas de par transformado sem a função degrau unitária multiplicada aqui. Mas aí tem que estar ciente que, ou tem que deixar explícito, né? Vocês podem até utilizar na resposta final de um problema, por exemplo, que a função v de t achei lá a função v de t transformado é simplesmente 1, né? Só que ela é válida somente para t maior do que zero. Ou outra forma de representar é que, bom, v de s, né, eu tinha lá, achei uma expressão s, então a transformada inversa de 1 sobre s, né, é a função v de t igual a degrau unitário, ou simplesmente igual a 1, só que válido para deixar explícito que é válido só para t maior do que zero, ou v de t igual a degrau unitário, já me informa, né, que isso aqui é 1 somente para t maior do que zero, né? Tá? Na definição da degrau unitário já está contida essa informação, que isso aqui vale 1 somente para t maior do que zero. Tá? Tô frisando bastante esse ponto, né, porque pode trazer confusão aí que vocês consultarem outras fontes, né? Tem tabelas que têm degrau unitário, tem tabelas que não tem. É por essa questão da função em f de t ela ser válida somente para tempos maiores do que zero, tá bom? Então aí a gente tinha feito, né, da degrau unitário ou da função f de t 1, né, para t maior que zero, a gente tem o par dela transformada no domínio da frequência 1 sobre s, a função rampa t, né, eu tenho 1 sobre s ao quadrado, outra aí que a gente vai usar bastante, a exponencial, né, exponencial elevado na menos alfa aqui, tá? Exponencial na menos alfa de t, vezes a degrau unitário. A transformada dela é 1 sobre s mais alfa. Então, se a gente achar uma expressão lá no domínio da frequência, que tem a cara de 1 sobre s mais um fator, uma constante, alfa que é uma constante, né? 1 sobre s mais 6, por exemplo, né? A gente sabe que
o par transformado no domínio do tempo dessa função aqui no domínio de S vai ser a exponencial e elevado na menos 6, por exemplo. Né? A função, então, t, né, multiplicado por uma exponencial, função rampa exponencialmente amortecida, enfim, as funções seno e cosseno, né, e seno exponencialmente amortecido, e vai, enfim, tem uma infinidade de outras funções, assim como a gente tem aquelas tabelas de derivadas e integrais, né, que nos auxiliam muito aí, né, para agilizar os cálculos, não ter que correr atrás de definição de outras funções, né, que às vezes são bem trabalhosas, né, então a gente vai utilizar essas tabelas aí vão ajudar bastante, né, mas aí principalmente as que a gente vai encontrar aí recorrentemente, né, essas expressões aqui, ó, 1 sobre S, ou propriamente 1, né, 1 sobre S, S ao quadrado, certo? Que é a função rampa, a função degrau. As exponenciais, né? Ou seja, 1 sobre S mais alfa. Daí tem vários fatores aqui, em termos aqui, a gente vai estar relacionado a uma exponencial. Quando tem um polinômio aqui, ao quadrado, vai ter uma exponencial vezes um fator t, por aí vai, né? E aí, essas aqui, quando surgir seno e cosseno, a gente vai ter o ômega, né? Frequência angular aí da frequência radiana da função seno e cosseno no tempo, né? Presente também no domínio de S, certo? Mas aí, vamos dizer, essas aqui são as que a gente vai ver, pelo menos nos exemplos iniciais, aí mais comumente, no domínio do tempo, f de S, ou aliás, 1, né? 1 sobre S, 1 sobre S ao quadrado e 1 sobre S mais uma constante, tá? Quer dizer que essas aí são as que a gente vai encontrar bastante mesmo, né, na análise de circuitos. Então a gente vai acabar relacionando elas com o par transformado dela no domínio do tempo, beleza? Bem, então, na análise de circuitos, né, a gente já vai em seguida fazer alguns exemplos envolvendo circuitos elétricos, né? A gente vai ser bastante comum, né, quando a gente tem circuitos aí que tem mais de um elemento armazenador de energia, tem um indutor, tem um capacitor, tem uma fonte presente no circuito, ou tem mais de um indutor, mais de um capacitor, né? Enfim, pode ter as fontes, ou tem as condições, a energia armazenada nos indutores e capacitores, vai ser comum a gente encontrar expressões, ou funções no domínio da frequência S, que são, na verdade, são expressões do tipo, tem são funções racionais, né? Ou elas podem ser convertidas, transformadas em funções racionais, né? Por exemplo, eu tenho uma função v de s que a gente vai usar por padrão, né? Nas próximas demonstrações que a gente vai falar, v de s, e eu estou utilizando aqui essa segunda linha aqui para representar que esse v de s é uma expressão no domínio da frequência né, é como se fosse um negrito, né? Então eu vou escrever, sempre procurar, né, escrever as funções aqui com as letras maiúsculas das funções com uma barra vertical do lado aqui para representar um negrito desse termo. Então v de s, ela pode ser, constantemente a gente vai achar essa função v de s que representa, por exemplo, um par transformado v de t, né, no domínio do tempo, mas no domínio da frequência a gente vai achar uma função que pode ter um numerador, que a gente vai chamar n de s, que é uma função de s, e aí um denominador, ou seja, uma divisão de duas funções no domínio de s, né, em termos de s. Então, uma função numerador, que a gente vai chamar ns, e uma função denominador, que a gente vai chamar de d em função de s. Ok? E, bom, esse tipo de expressão aqui, n de s, pode ser qualquer função em termos de s, e d de s também, né? Qualquer função aí. Só vão ser polinômios, aí podem ser polinômios em função de s, com graus diferentes, né?
Se a gente tiver, então, o numerador com uma ordem, um polinômio com uma ordem menor que no denominador, então a gente tem v de s como uma função racional, né? E aí, em termos de uma função racional, vocês já viram essa técnica em outras aplicações aí para integrais ou derivadas, a gente pode decompor essa função racional em termos, né, mais simples, de frações, utilizando frações parciais, né, para decompor isso aí em termos mais simples. Para que isso? Porque a gente pode ter essa função v de s aqui com um formato, diferentes formatos, mas se essa função for racional, ou a gente puder converter ela para uma função racional, a gente pode decompor ela em termos mais simples, a gente já vai fazer alguns exemplos, para que esses termos mais simples, eles se encaixem, vamos dizer, nesses formatos aqui, ó. Eu tenho um termo lá que é 1 sobre s, uma constante ao quadrado, tem um segundo termo da minha v de s que é 1 sobre s mais alfa, e tenho lá um terceiro termo da minha v de s que é 1 sobre s ao quadrado. Então esses termos separadamente, eu sei qual que é o par transformado dele no domínio do tempo, né? E lembrando lá do teorema da linearidade, que a gente viu na aula passada, a transformada de Laplace, a linearidade ela é válida. Se eu tenho a transformada de Laplace de uma f1 de t mais uma f2 de t, isso aqui é igual à transformada da f1 mais a transformada da f2, né? O mesmo vale para a inversa. Se eu quiser saber a transformada inversa de f1 mais f2, né, transformada inversa, também é válido. Eu posso fazer a inversa só da f1 e depois somar a inversa da f2, né? Então é isso aqui que a gente vai procurar fazer. Na maioria dos exemplos aí, dos casos que a gente vai fazer de análise, a gente vai decompor em termos simples, que esses termos simples, né, são as frações parciais, a gente consegue identificar nas nossas tabelas o par transformado no domínio do tempo, certo? Deixa eu apagar aqui. Só para não deixar poluída mais poluída na minha tabela. Beleza. Então, essa função v de s, né, vamos nos deparar com expressões desse tipo aqui constantemente, né, na utilização da transformada de Laplace para análise de circuito. Por exemplo, vamos dizer, um exemplo aí, eu tenho uma f de s qualquer, que ela é o numerador, aqui eu tenho uma expressão 2 vezes s mais 2, né, é a minha n de s, e no denominador aqui eu tenho a função simplesmente s. Então ela é uma função aqui v de s, só que ela não é, percebam que nesse caso aqui ela não é uma função racional, porque a ordem do numerador é igual à ordem do denominador. O que me define a ordem, né, dos elementos? Se eu estou falando uma expressão de s, a ordem é definida pelo maior polinômio de s. Então aqui eu tenho s qual que é o maior expoente. Eu tenho s elevado na 1 no numerador e s elevado na 1 no numerador. Então a ordem do numerador e do denominador são iguais. Então não é uma função racional, né? Mas tem outras formas que a gente pode aí fazer de alterar essa função, né? A gente vai ver esse caso depois, tá? Mas, e por exemplo, aqui isso aqui é uma função, um tipo, né? Eu posso ter uma outra função, vamos chamar aí uma g de s, né? Qualquer, em que, vou pegar um exemplo aqui só para, por exemplo, ter uma g de s que é 2, pode ser considerado uma ns, né? Só que não, o s, a maior ordem aqui é s na zero, né? Sobre s ao cubo mais 12 s ao quadrado mais 36s, certo? Então aqui no numerador, né, o n tem ordem 0, a d de s tem ordem, a maior ordem, ó, 3, né? Então o denominador tem maior ordem, então eu consigo decompor essa função g de s em frações parciais, né? Que a gente já vai ver alguns exemplos aí. Tá? Mas antes disso, né, outra importante
Anotem bem, né? Guardem bem o que eu vou falar agora, porque vocês vão ouvir falar muito ainda desses termos, né? Quando a gente tem essa nossa expressão aqui, V de S, né? Que define um certo circuito no domínio da frequência S, né? A gente diz que quando existem duas condições, uma que é valores de S que levam essa expressão aqui, V de S, para zero, certo? Ocorrem quando o numerador da minha fração, né, ela for um certo valor de S, ela zerar essa função ns, o numerador, né? Então, quando o numerador for igual a zero, a gente tem V de S vai ser zero, né? A gente tem o numerador igual a zero. Então, a gente diz que a gente tem um zero da função, ou vários zeros, né? A gente pode ter mais de um zero. Então, um zero da minha função genérica V de S no domínio do tempo. Então, essa expressão aqui, ó, zeros da função V de S, certo? Ele ocorre para valores aí ds, né? Lembrem que a gente está falando de domínio da frequência S. Então, é como se a gente tivesse lá, fosse fazer um gráfico V de S em função de S, né? Então, a gente tem vários ou possíveis valores de S, só que S é complexo, né? Então, não é num eixo, tem que ter um plano complexo aí para representar isso. Mas vamos dizer que esses valores de S aqui é o análogo da expressão no tempo, né? Enfim. Então, a gente tem os zeros de V de S, são valores, possíveis valores para a variável S, para os quais aí o numerador da expressão, o n de S, a função n de S vai ser zero. Ou seja, são raízes, né, quando essa função aqui é igual a zero. Por exemplo, essa função g de S aqui, ó, ela tem algum zero? Não, não tem nenhum zero. Por quê? Porque não existe nenhum valor de S que transforme esse numerador aqui em zero. O numerador é 2, é um valor constante. Então, se fosse um g de S fosse, por exemplo, 2S, né, aí sim, tem algum zero? Agora tem. Tem quantos zeros? Eu tenho um zero. É uma raiz dessa expressão 2S. 2S é igual a zero quando S é igual a zero. Então, o valor de S0 leva g de S para um valor de zero da minha função Vs. Tá? Vamos dizer outro exemplo aí. Vamos pegar um exemplo qualquer aí. Vamos dizer que V de S sei lá, é 5. 5 mais S, ou vamos dizer que mais comum a gente S mais 5, né? Sobre S ao quadrado mais 7S mais 1. Tá? Então, a gente temos zeros para essa função V de S aqui? Sim. Quais são os zeros, ou quantos zeros eu tenho? Eu tenho zeros para as raízes da minha expressão aqui, ó. Essa aqui é a minha ns. Quais são as raízes dessa função? S mais 5. S mais 5, a raiz é quando isso aqui é igual a zero, ou seja, para S igual a menos 5, certo? Então, eu tenho um zero da minha função V de S em S igual a menos 5, certo? Então, S igual a menos 5 é um zero dessa minha função V de S aqui, certo? Por que eu estou falando que ainda vamos ouvir bastante, né, esses termos? Porque os zeros das funções no domínio da frequência, elas vão representar um comportamento aí bem interessante, né?
uma particularidade aí que a gente está interessado em analisar muitas vezes, né? E a outra condição possível, deixa eu apagar aqui então para de novo não ficar muito poluído. A outra condição possível é não quando, agora quando o denominador dessa minha função aqui, dessa minha expressão, quando seja a função ds, ela, quando ds for igual a zero. Quando o denominador de uma fração é igual a zero, então a gente tem uma indeterminação, né? Não existe um valor v de s em que o denominador aqui seja igual a zero. É uma indeterminação. Então a gente fala aqui, esses casos são os polos da função v de s. Certo? Então os polos da função v de s ocorrem para valores de s para os quais o denominador daquela função, ou seja, o que eu chamei ali da função ds, vai ser igual a zero, né? Então, de novo aí pegando uma expressão g de s genérica, vamos dizer aqui, tem uma função g de s que é 7s mais 5 sobre s ao quadrado mais s. Então, eu tenho zeros dessa minha expressão no domínio g de s, no domínio da frequência? Tenho. Aonde que eu tenho zeros? E quantos zeros eu tenho? Eu tenho zeros quando 7s mais 5 for igual a zero. Ou seja, com s igual a menos 5 sétimos. Isso aqui, eu tenho um zero, certo? E ele ocorre para s igual a menos 5 sétimos. E eu tenho polos para essa, ou seja, nos polos, a minha função g de s ela é indeterminada, né? Então, isso também vai representar um outro comportamento bastante importante no domínio da frequência, né? Para os circuitos que a gente estiver analisando. Então, eu tenho polos para essa função aqui, tenho. Onde que esses polos acontecem? Acontecem quando a função d de s, que é, deixa eu chamar aqui, né, d de s, que é o denominador aqui, que vale s ao quadrado mais s, quando isso aqui for igual a zero. Então, eu tenho s ao quadrado mais s é igual a zero. Eu posso decompor aqui, né? Isso aqui é s mais 1, né? Então, eu tenho um polo quando s vale zero. Quando s vale zero, esse termo aqui, ó, ele zera a minha função ds, né? E eu tenho um segundo polo para s igual a menos 1. Quando s igual a menos 1, essa expressão aqui, ó, ela se torna zero. Então, esse termo aqui se torna zero e a minha função ds também se torna zero. Então, eu tenho uma ordem 2, né? O ds é uma função de segunda ordem, então eu posso ter dois polos, né? Se a minha função aqui, a n de s, ela é de primeira ordem, né? O maior expoente aqui é 1, ela é de primeira ordem, então eu vou ter no mínimo um zero para a minha expressão. Eu tenho que ter um zero, né? Então, aqui eu tenho uma função ds de segunda ordem, eu tenho então dois polos. E a gente vai ter aqueles casos que, enfim, as raízes de uma função aqui podem ser raízes repetidas, né? Então a gente pode ter polos repetidos, né? Pode ter diversos polos da minha função. Então, nesses pontos aqui, por exemplo, né, os polos representam em S0 e S-1, essa minha expressão aqui, que representa um certo circuito no domínio da frequência, ela tem uma indeterminação, tem um valor indeterminado, né? Então, os zeros
da minha função v de s ocorrem para valores de s que zeram a minha expressão v de s no domínio da frequência, e os polos são valores de s em que a gente não existe uma indeterminação da função v de s, ou seja, quando o denominador da minha função v de s for igual a zero. Tá? Então, zeros e polos de circuitos ou de sistemas, esses termos zeros e polos, vocês vão usar muito ainda, né, ao longo da disciplina e outras que virão aí no curso, ok? Bom, e aí agora a gente quer falar, né? Então, como é que eu encontro, né, determino a transformada inversa de uma função f de s aí, né? Então a gente vai utilizar as tabelas, né, com forma auxiliar, e em alguns casos a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a nossa função para ela ficar com o formato das funções e expressões dos termos que a gente tem na tabela, né? Então, por exemplo, no exemplo que a gente usou lá, vamos dizer que a gente queremos aí determinar obter a função f de t no tempo, que é dada pela transformada inversa de uma f de s, e essa f de s ela é dada pela expressão 2s mais 2 sobre s. Né? Então, nesse caso aqui, né, ela não é uma função racional, então não preciso utilizar funções parciais para decompor ela. A gente pode simplesmente reorganizar aqui, ou dividir os dois termos. Eu posso dividir em cima o numerador e o denominador por s, simplificar as duas expressões, sem modificar a minha função f de s, ou simplesmente, enfim, dividir em dois termos. Eu posso fazer primeiro a distributiva aqui, né? 2s mais 4 dividido por s. Isso aqui é simplesmente 2s sobre s mais 4 sobre s. Né? Aí, então esses aqui eu posso simplificar e eu fico com 2 mais 4s. Né? Ou seja, outra forma de representar minha função f de s. Bom, nessa forma aqui, eu tenho uma expressão que é um valor constante, 2, né? Então não depende de s. Eu tenho como já fazer a transformada inversa desse termo. E o 4 sobre s, ela é uma função que em cima ela é uma numerador com ordem 0 e embaixo com ordem 1. Então já essa expressão aqui é uma função racional. Né? E também já tenho nas tabelas aí algo parecido com o par transformado dessa expressão. Então, por exemplo, eu posso definir qual que é a função f de t dessa expressão aqui, né? f de s, no domínio da frequência, fazendo que, bom, f de t é a transformada inversa da função f de s que a gente achou 2 mais 4 sobre s. Pela linearidade, eu posso dizer que a transformada inversa da soma de duas funções pode ser dada também pela soma das transformadas inversas dessas funções. E, pela homogeneidade, se eu tenho um valor constante multiplicando uma função, essa transformada, aliás, se eu tenho a transformada ou a transformada inversa de uma constante multiplicando a função,
é igual à constante multiplicada pela transformada ou transformada inversa da função. Então, 2 sobre 1, 2 vezes 1, né? Então, eu posso dizer que eu tenho igual, a transformada inversa de 2 é igual a 2 vezes a transformada de 1. Né? E a transformada inversa de 4 dividido por S é igual a 4 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. Okay? Agora, essas funções aí, olhando rapidamente naquelas que a gente já tinha feito, a gente tem aqui, né? Ó, a função no domínio da frequência S, que eu tenho o par transformado 1, é a função impulso delta. E o par transformado de 1 sobre S é a função degrau, U de t. Então, ou simplesmente a função 1, né? Válida para t maior do que zero. Então, a minha transformada inversa a minha f de t, ela é dada por 2 vezes a transformada inversa de 1 é a função impulso, e mais 4 vezes a transformada inversa de 1 sobre S é a minha função degrau unitário. Então, essa aqui é a minha expressão f de t no domínio do tempo. A minha função f de t no domínio do tempo. No instante igual a zero, a função impulso, eu tenho um impulso infinitamente de amplitude infinita, né? No instante t0, uma perturbação no sistema. E para t maior do que zero, eu tenho aqui essa segunda parte, tem uma amplitude 4, constante. Então eu venho 4, né? Para t maior do que zero, e exatamente no instante t igual a zero eu tenho um impulso. Desculpe pelo barulho aí, pessoal, de fundo, mas reforma, né, no prédio aí nos vizinhos já há meses, então tá complicado de achar um horário que não tenha barulho para gravar, mas espero que fique audível aí para vocês o conteúdo, pelo menos, né? Vamos ver um segundo exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem uma função q de s no domínio da frequência dada por 3s ao quadrado menos 4 dividido por s ao quadrado. E eu quero achar, né, a função q de t, que é o par transformado no domínio do tempo. Então, a gente vai precisar aplicar a transformada inversa nessa função q de s. Eu preciso adequar ela também para os formatos que a gente tem lá na nossa tabela, né? Então, q de s eu posso reescrever ela, de novo, separando em dois termos aí, como 3s ao quadrado sobre s ao quadrado menos 4 sobre s ao quadrado. Isso aqui então é simplesmente 3 menos 4s ao quadrado. De novo, né? Eu já conheço esse formato de essas características aqui. A função, eu tenho então que q de s, ele pode, aliás, eu quero agora a q no domínio do tempo, né? É a transformada inversa dessa função qs, que é dado por a transformada inversa de 3, pela linearidade, separando em dois termos, menos a transformada inversa de 4 sobre s ao quadrado. E ainda a gente pode já tirar também, dizer que isso aqui é 3 vezes a transformada inversa de 1, que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, menos 4 vezes a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. A transformada inversa de 1, a gente já acabou de fazer, que é a função degrau. E olhando de novo na tabelinha aqui no começo da aula, então f de s igual a 1, tem o par transformado no domínio do tempo, a função impulso. E 1 sobre s ao quadrado, a função 1 sobre s ao quadrado no domínio da frequência, tem o par transformado no domínio do tempo, t. A função t, válida para t maior que zero. Então,
Nesse exemplo aqui a gente tem que Q de t, a função Q de t, ela é 3 vezes um impulso, no instante igual a zero, menos 4 vezes t, né? Válido para t maior do que zero. Então, essa aqui é a expressão para a função Q de t no domínio do tempo, que representa o par transformado dessa função aqui Q de s no domínio da frequência. Okay? Agora, enfim, eu comentei anteriormente, né, que haverão casos aí, e muito comumente, em que a gente vai precisar obter uma transformada inversa de uma função genérica aí v de s, onde v de s, né, tem aquele formato, é formado por um numerador, que é uma expressão, e um denominador, ambos em função de ds. Agora, nesses casos aqui, né, esses dois exemplos que a gente fez, foi simples a gente trabalhar ou separar em termos aí, foi relativamente fácil de separar em termos que a gente conhece, né, um par transformado do que a gente já viu. Mas aí os formatos das funções podem variar bastante, as funções v de s, e a gente vai precisar daí recorrer a um procedimento, vou dizer, mais metodológico, né, para separar em termos simples. Então, de novo, se v de s ela for dada por uma função racional, ou seja, ela é uma função racional quando a expressão que a gente tem no denominador tem uma ordem maior do que a expressão no numerador, né? Ou seja, ela é uma função racional se a ordem de n de s é menor do que a ordem de d de s. Então, essa expressão aqui é possível separar ela, né, em termos mais simples. Similar ao que a gente fez aqui também, né? Essa função Q de S, a gente dividiu ela em termos mais simples. Um termo 3 e outro termo 4, menos 4 sobre S ao quadrado. São termos mais simples. Agora, se essa função aqui for um pouquinho mais complicada, essa função V de S, a gente pode utilizar aí a decomposição em termos mais simples usando o princípio de funções de frações parciais, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aí dos métodos para aplicação de frações parciais, eu já vou fazer alguns exemplos, né? Mas eu vou deixar também um material complementar, auxiliar, para vocês consultarem e relembrarem os princípios de frações parciais que vocês já utilizaram aí e utilizam em cálculo também. A gente vai precisar
em muitos exemplos aí que a gente vai fazer de análise de circuitos, utilizar esses métodos para expandir uma função genérica V de S em frações parciais, né? Em termos mais simples que a gente consegue facilmente fazer a transformada inversa, né? Então a gente vai ver a seguir alguns casos que a gente emprega essa expansão em frações parciais, beleza?